Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 12 de janeiro de 2021, Manaus, Amazonas, Brasil. Sou a pessoa do pastor Edson, da obra Missionária para Todos, construindo Shalom. E todos os dias eu coloco uma reflexão nesse canal para abençoar a muitos, né? E creio que se a gente fizermos a coisa correta, com certeza nós somos abençoados, tanto eu como todos que ouvem essa mensagem e vê essa mensagem, essas reflexões bíblicas, com certeza elas serão abençoadas. E eu estou sempre falando na questão da obra missionária. Esse ano de 2021 eu estou focando nessa questão da obra missionária voltada à questão da paz, construindo Shalom. Sabemos que no momento que nós estamos vivendo, para nós construirmos Shalom, que é a paz no coração do ser humano, cada dia que passa está ficando impossível. Mas através do poder, através da unção de Deus na nossa vida, com certeza nós vamos ter êxito no que nós estamos fazendo relacionado à questão da obra missionária. Sei que não é fácil, muitos estão se cansando, as coisas estão se restritando, está ficando estreito. Se o caminho é estreito, ele está ficando mais estreito ainda, porque esse momento aí que nós estamos passando já se fechou praticamente um ano com esse coronavírus aí, aonde pegou muitos de surpresa, onde que até a própria igreja está sofrendo. E eu tenho a plena certeza que depois que nós passarmos dessa situação, a igreja ela vai tomar uma posição, porque não pode acontecer mais outro fato no sentido universal, no sentido global, com a noiva de Cristo aqui na terra, dentro de um ponto que nós estamos vacilando. Se nós observarmos, a igreja se paralisou, a igreja perdeu nesse momento, nesse quase um ano, as atividades da igreja parada. Os missionários no campo, tenho certeza que alguns pararam as suas atividades por causa da aglomeração de pessoas e por causa que tinha que obedecer às leis. Eu sei que foi um prejuízo imenso essa questão aí desse coronavírus aí. E sabemos que tudo que acontece é da permissão de Deus. E se Deus permitiu que tudo isso, toda essa bagunça toda acontecesse, está acontecendo, é para o crescimento do ser humano. É para que o ser humano possa rever os seus conceitos relacionados à vida humana aqui na Terra. Porque não é fácil. E aí a gente espera, eu mesmo espero que nós como igreja, nós como missionários, uma igreja missionária, venham tomar uma posição urgente, porque nós não podemos mais enfrentar outro fato desse de braço cruzado, não, sem fazer nada não, porque se acontecer mais outro fato desse aqui, eu não sei o que vai acontecer com a igreja, porque a própria palavra de Deus fala que as portas do inferno
ela não pode ter vitória sobre a igreja. E a igreja, a noiva de Cristo, ela não vai passar pelo período do governo mundial, onde o anticristo vai estar operando por 7 anos, não. Eu não creio numa interpretação que a gente já está vendo por aí. Nós já estamos vivendo o período quase do anticristo. Porque já é o final dos tempos mesmo e Jesus está voltando. Claro que no mundo nós vamos ter aflições, mas o próprio Jesus fala, tenha bom ânimo, porque ainda não é o fim. Tá vendo que não é o fim? Não podemos querer fazer com que as coisas aconteçam da noite para o dia, porque tem muita coisa para rolar. Mas já é um princípio e um alerta que a igreja precisa tomar uma posição, né? Quem é crente, que fique mais crente ainda. Quem é limpo, que se limpe mais ainda. Porque a situação, ela é uma situação muito difícil para nós. Então, por isso que nas minhas reflexões, eu estou sempre abordando um alerta, sempre dando um alerta para nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas alguns podem até se perguntar, mas isso eu já sei, pastor Edson, não precisa me dar alerta não, eu já sei de tudo. Aí é onde que mora o perigo, porque os maiores acidentes acontecem justamente com pessoas que têm uma autoconfiança. Trabalhei em muitas empresas onde todo dia tinha 1 minuto do trabalho. Antes da gente entrar para pegar as atividades do trabalho naquela fábrica, naquela empresa, tinha 1 minuto, onde os técnicos de segurança falavam relacionado à questão da nossa rotina. Vinham encarregados da área, falavam a mesma coisa. Então, quando a gente cai na rotina, que é aquela rotina que você já sabe, que acha que já sabe tudo e não precisa mudar, aí é onde você já está correndo risco de ter um acidente grave dentro daquela empresa. E pode vir até a pessoa falecer. Então, eu trabalhei numa fábrica na Tocantins, aonde todos os dias nós tínhamos 1 minuto do trabalho ali, e sempre os técnicos de segurança alertando sobre os IPIs que tinha que nós usarmos, né? Então isso é muito importante na nossa vida também espiritual. Temos que ter cuidado, achar que nós somos autossuficientes, de não precisar de ninguém para alertar relacionado a algum tema, algum assunto. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes, o risco da queda está próximo, porque é a autoconfiança demais que faz com que você se acidente, tanto no campo profissional, tanto no campo espiritual. E dependendo do acidente, meu filho, é muito tempo para tu se recuperar. E isso não é a vontade de Deus, que a sua igreja vive de acidente. Esse coronavírus aí, ele veio como acidentou todo o planeta Terra. Eu vejo desta maneira, né? Me desculpe se você não consegue ver da mesma forma que eu vejo, mas eu vejo que esse vírus veio como causou um acidente em toda a humanidade, né? Acidente esse que está demorando a humanidade, o ser humano, se recuperar. Um acidente. E a igreja não era para ter sofrido esse acidente, não. A igreja era para estar preparada. A igreja era para estar ligada nesse fato que ia acontecer. Porque a Bíblia fala que Deus revela as coisas antes de acontecer a sua igreja. E eu sei que Deus alertou a igreja que não quis dar ouvido. Mas o Senhor sempre alertando a igreja. Aí, principalmente nós, igreja brasileira, aonde
nós temos essa mania, é uma mania que nos prejudica, que esse jeitinho brasileiro, que achar que tu tem que levar as coisas tudo do jeitinho brasileiro. Olha, tem acidente na nossa vida que o jeitinho brasileiro não vai resolver não, meu filho. Não resolve mesmo. Então preste atenção no que você está fazendo da sua vida missionária, porque você tem que cumprir um propósito, você tem que cumprir uma meta. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você vai prestar conta um dia com o Senhor. Eu mesmo estou preocupado, estou fazendo de tudo para eu poder cumprir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Por isso que nesta manhã eu quero falar sobre a questão do currículo ministerial do missionário. Quero falar de algumas partes básicas relacionadas ao currículo ministerial de um missionário, né? Daquele que quer ir para o campo pregar o Evangelho, ou que está no campo já pregando o Evangelho, mas ainda não conhece esses pontos que eu vou estar passando, para a pessoa conhecer quais são os degraus, né? Quais são o perfil, né? Quais são as características de um missionário, o que tem que fazer, qual é a ferramenta que tem que ter para cumprir esse ídolo, para ter êxito nesse ídolo, para fazer aquilo que é correto no campo missionário. Então, sabemos que tem muita gente no campo fazendo a obra, mesmo nesse período difícil, muitos estão lá se esforçando para cumprir o seu ídolo. Então, o currículo missionário, para se cumprir esse ídolo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que a pessoa precisa verdadeiramente ter a certeza que ele nasceu de novo. Eu não estou falando de um nascimento físico, biológico da mãe. Esse primeiro nascimento, sabemos que todo mundo nasce. Eu estou falando de um segundo nascimento, que é um nascimento espiritual. É um nascimento na pessoa de Cristo. É um nascimento quando a pessoa aceitou a Cristo e o seu nome foi lá escrito no livro da vida. É essa a primeira certeza e faz parte do currículo missionário para se cumprir um ídolo um ídolo com êxito, com sucesso. Primeira coisa, você tem que ter em sua mente que você tem que ter certeza que você nasceu de novo. Você não recebeu, ou você acha que tem um nascimento, em outras palavras, para você entender melhor, você tem que ter certeza que o seu nascimento foi verdadeiro, não foi um nascimento pirata. Porque tem muitos por aí que não nasceram não, tiveram um nascimento pirata, um nascimento copiado, uma xerox, uma diz a coisa, que não é verdadeiro. E aí, quando eles vão para o campo missionário, eles começam a fracassar, porque eles veem como é que você vai passar algo novo para alguém, vai falar de Jesus se você não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito, né? Então você tem que ter essa certeza verdadeiramente. Isso você vai encontrar no livro de João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, lá fala relacionado à questão do Nicodemo, onde Jesus está explicando para Nicodemo como que ele poderia ser salvo e ter a vida eterna. E Jesus explicou lá para Nicodemo: é necessário nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Então vai lá e consulta esse registro bíblico e busque aprender mais um pouco para poder você entender o que é um novo nascimento. Tem muitos estudos voltados a essa área. Tem livros que você pode correr atrás e comprar livros voltados à questão do novo nascimento. Tem muita coisa boa nessa área, então é só você buscar. E as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, eles precisam aceitar, tem que também ter esse novo nascimento. Sem esse novo nascimento fica difícil as coisas acontecerem, porque você está num campo natural. Para você ir para o campo sobrenatural, você precisa nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito. Você precisa aceitar a Cristo
como único e suficiente Salvador. Verdadeiramente, você não pode, de maneira nenhuma, ser um crente pirata. Achar que nasceu de novo, e aí quando o negócio apertar você e te arrochar, e aí você procurar força e não encontrar para poder vencer as suas deficiências dentro do campo missionário. Então, a primeira coisa que o missionário tem que ter em mente, ele não pode ter dúvida nenhuma quando ele estiver lá no campo, que ele nasceu de novo, que o seu nome foi escrito no livro da vida e ele está preparado para repassar aquilo que ele recebeu para outras pessoas que ainda não conhecem. O segundo ponto do currículo missionário para se cumprir um líder e ter sucesso, a pessoa tem que ter certeza que foi selado pelo Espírito de Deus. Selado quer dizer assim, você agora é propriedade do Espírito Santo. Nenhum espírito pode te apropriar, nenhum espírito pode apossar de você, porque agora você foi selado, você agora foi separado, você agora faz parte de um ser maior, que é o Espírito Santo de Deus morando na sua vida. Então, jamais você vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que fala: e nos selou com sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, com garantia de tudo que está por vir. Então, você tem que ter certeza no seu currículo missionário, quando você estiver no campo cumprindo o líder, que você foi selado. Sem essas convicções, fica difícil para poder você estar num campo missionário, falando de Jesus, falando do amor de Cristo. Primeiro, você tem que ter certeza que você nasceu de novo. Segundo, você tem que ter certeza que você foi selado pelo Espírito de Deus. E o registro, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Estou passando isso para depois você consultar, ir lá e buscar mais informações relacionadas a isso. Isso aqui é só uma luz. Terceiro, você tem que ter certeza que o batismo que você recebeu é o batismo com o Espírito Santo. Você não foi batizado com o espírito diabólico, você não foi batizado com o espírito de candomblé, de ubanda, você não foi batizado com o espírito de Iemanjá, né? Não, porque tem muitos por aí que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, tem pastores, tem denominações que dizem que a pessoa está encapetada, está com demônio, né? Olha a situação, né? Muito perigoso a gente levantar esses comentários sobre a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas estão cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, muitas vezes até dançam, pulam, cheios do Espírito Santo. Tem muitos que dizem que está encapetado e é demônio, mas não é demônio. Isso é uma manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus, né? Então é muito maravilhoso a pessoa estar cheia de Deus. E tem muitos que falam que está encapetado, é demônio, é isso, caiu, está endemoniado. Não é. Não é, porque antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu tive muita experiência relacionada a essas coisas, né? Então, quando a pessoa muitas vezes cai no chão, o Espírito Santo enche a pessoa cai no chão, é porque nós temos uma estrutura física. E a estrutura física, dependendo da carga, dependendo do poder que você recebe naquele momento, que você está dando espaço, você não aguenta. Hoje eu já tenho um equilíbrio relacionado a essas coisas, né? E você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você sabe a sua estrutura, você sabe até onde você pode aguentar. De primeiro, quando eu me enchi do Espírito Santo, eu pulava, sapateava, rodava, corria dentro da igreja, caía no chão, aquele maior rebuliço. Depois eu fui aprendendo. Você tem mais um domínio da sua estrutura humana, o seu psicológico, o seu emocional, para tu sentir a presença de Deus e não precisar estar fazendo muita movimentação para não escandalizar
àqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes a pessoa não entende, não compreende e escandaliza o irmão. E esse não é o papel do Espírito Santo de Deus, escandalizar ninguém. O papel do Espírito Santo de Deus é convencer, né, o homem do pecado, do juízo, para que a pessoa possa aceitar Cristo. Então você tem que ter certeza que o batismo que você recebeu é um batismo com o Espírito Santo de Deus, não foi um batismo pirata não. A terceira coisa que você tem que, a quarta coisa que você tem que ter na sua vida é o fruto do Espírito. Você tem que ter o fruto do Espírito. Voltando atrás, você vai encontrar essa referência do batismo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do versículo 11 ao 12. Para poder você depois ir pesquisar sobre esse terceiro ponto que eu falei. E vamos para o quarto ponto, que é ter o fruto do Espírito. O missionário precisa ter o fruto do Espírito. Porque, rapaz, se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai dar conta a cumprir o seu chamado, não. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, você precisa ter o fruto do Espírito, porque se não tiver, fica difícil. Como é que um missionário, no campo missionário, fazendo a obra, como é que pode ele não ter amor? O amor de Deus, o amor ágape no seu coração. Sem amor fica difícil você pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho porque você ama a Cristo. Você quer o melhor para o seu semelhante. Gozo, você tem que ter gozo daquilo que está fazendo, tem que ter gozo, satisfação na alma, né? A presença de Deus, o fruto faz isso. Você tem que ter paz. Sem a paz fica difícil, mas você sem paz vai pregar o Evangelho, não tem condição. Longanimidade, ser longânimo com as pessoas, ser benigno com as pessoas, ser bondoso com o seu semelhante, ser fiel às coisas de Deus, mansidão, ser manso, como Jesus falou, e domínio próprio. Você tem que ter tudo isso, não fica difícil, né? Mas aí você faz, mas pastor, eu não sou pentecostal. Isso aí é para quem é pentecostal, beleza? Mesmo você sendo um tradicional, eu sou neopentecostal, eu sou testemunho de Jeová, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, eu sou Mormons, eu sou do Tabernáculo da Fé, né? Eu sou da Universal, enfim, eu sou batista, eu não creio muito nessas coisas. É problema seu, mas que precisa você ter esses pontos para poder você ter êxito na sua chamada ministerial, na questão de ir para o campo, pregar o Evangelho, precisa ter. Porque se você não tiver, você pode até ir lá fazer a obra, mas você não vai ter êxito, né? Imagina só você dentro de uma situação tão difícil que você está, aí de repente você não tem certeza que você foi nascido de novo. Eu não tenho certeza que fui selado pelo Espírito Santo. Eu não tenho certeza do batismo com o Espírito Santo. Eu nem tenho os frutos do Espírito. Como é que fica um missionário dessa forma? Então aqui eu não estou falando de quem é pentecostal ou que não é pentecostal ou que crê nessas coisas. Não estou falando que é necessário o missionário, dependendo da sua religião, tem que ter esse perfil. Se não tiver, meu filho, fica difícil você ter êxito no que você está fazendo no campo missionário. Então, a quinta coisa, falamos sobre o novo nascimento, falamos sobre o selo do Espírito, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e falamos sobre o fruto. E agora os dons. Você precisa ter os dons espirituais. Os dons faz parte, é uma ferramenta também na sua vida, né? Vamos citar um dom bem simples. O dom, vamos supor aí,
o dom de profetizar, né? O dom de profetizar, o dom de línguas, né? O dom de curas, enfim. A Bíblia fala que você tem que escolher o melhor para você, saber qual é o seu dom, mas você precisa ter um dom sobrenatural. Não estou falando de um dom natural. Dom natural todo mundo tem. Eu estou falando de um dom sobrenatural que você precisa ter para poder fazer parte do seu currículo missionário, para você cumprir o seu idem com qualidade. Então, precisa dos dons. 1 Coríntios capítulo 12. Mas esses dons encerrou lá em Atos dos Apóstolos, na vida dos discípulos. Você está mais perdido do que cego no tiroteio. Eu não sei nem qual foi o cigano ou a cigana que te enganou e te discipulou, achando que os dons espirituais cessou. Não existe mais os dons espirituais, né? Não existe mais o batismo com o Espírito Santo, não existe a pessoa ser selada, não existe a pessoa ter nascido de novo, não existe a pessoa ter fruto do Espírito, e não existe a pessoa ter dom do Espírito. Você está mais perdido olha, sinceramente. E tem pessoas nesse nível de intelectualidade que acha que não precisa disso para poder fazer a obra missionária. Pode até você não precisar, mas você não vai ter sucesso na sua chamada, não. Tem que ter. E tem muito mais outros itens. Eu estou só citando o básico, tem muito mais ainda. Outra coisa, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você não pode ser guiado pelos seus sentimentos, você não pode ser guiado pela sua mente, você não pode ser guiado pelo seu coração, você não pode ser guiado pelo vizinho da direita nem da esquerda, você não pode ser guiado pelo seu filho, nem pela sua esposa, por ninguém. Você tem que ser guiado pelo um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Porque se você for guiado pela carne, está perdido. Um missionário guiado pelos seus sentimentos, guiado pelas suas emoções, guiado pelo seu sistema emocional, carnal, tu vai perder. Não tem êxito. Então você tem que ser guiado pelo Espírito, para poder você discernir as coisas lá no campo missionário. Não, você chega lá, não sabe nem para onde é que vai, nem o que fazer, todo perdido. O Espírito Santo te guia, te orienta o que você precisa fazer, né? Você estudando a palavra, lendo a palavra, se preparando na palavra, fazendo curso teológico, se capacitando, o Espírito Santo vai te dar o entendimento o que você precisa fazer, né? Então aqui é só um guia, é só uma bússolazinha que eu estou passando para você você entender qual é o papel de um missionário, qual é o currículo básico de um missionário para ele ir para o campo. Porque se você for para o campo sem esses preparos, sem essas ferramentas, sem essas certezas aqui, com certeza você já fracassou. Não tem como ter vitória. E o último, comunicação o tempo todo com Deus. No ser guiado, eu vou citar um exemplo que eu esqueci. Ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. O último, comunicação o tempo todo com Deus. Você tem que estar comunicando. O Espírito Santo, ele já está falando com você, né? E é ele quem vai te orientar como você vai falar com Deus. Ele vai te guiando. Mas você precisa estar em comunicação o tempo todo com Deus. Tudo que aconteceu, você está comunicando com Deus. Aconteceu isso, Senhor. O que eu devo fazer? O Espírito Santo vai te guiando, vai te dando palavra, vai te mostrando o que você tem que fazer para estar comunicando com Deus o tempo todo. Porque não você fracassa. A pessoa que não ora, que não dobra o seu joelho e fala com Deus, fica difícil. Um missionário que não gosta de orar, só tem agenda para andar aí pelo mundo afora, mas não ora, não tem tempo para orar, não tem tempo para comunicar com Deus. Como é que fica? Você sem centralidade com a sede. A nossa sede espiritual é o céu. É lá o trono de Deus, você tem que estar ali, interligado com a sede, né? A nossa central é lá. O Espírito Santo está aqui nos ajudando, mas ele está centralizado com o céu direto. Então nós temos que estar também, para poder ter êxito no nosso campo missionário. Não fica difícil você ter um currículo com êxito. Não tem.
Então, o currículo missionário para se cumprir um IDE com sucesso, primeiro, a pessoa tem que ter certeza que nasceu de novo. João 3, do 3 ao 6. Segundo, a pessoa precisa ter certeza que foi selado pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Terceiro, a pessoa precisa ter certeza que foi batizado com o Espírito Santo. Se não foi, busca o batismo com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 12. Quarto, a pessoa precisa ter o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. Quinto lugar, você precisa ter os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12. Sexto, ser guiado pelo Espírito. Romanos 8, 14. E o último, comunicação o tempo todo com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 17 ao 19. Então, fechando tudo isso, com certeza você nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito, tem os dons espirituais, é guiado pelo Espírito e comunica com Deus o tempo todo. Você vai ter êxito, você vai ter sucesso na sua chamada ministerial, aquilo que você está fazendo no campo. Tem muito mais outras, mas os outros, através desses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 7 pontos que eu passei aqui é o suficiente. O resto, ele vai agregar esses 7 pontos. Você está sabendo que precisa de outras coisas para agregar esses 7 pontos. E aí você vai aprendendo no dia a dia as experiências que você vai aprendendo, né? Você faz um curso teológico, né? Mas aí quando você vai para a prática é outra coisa diferente. Você estuda a Bíblia, mas na hora que você vai lá para o campo prático, tudo é diferente, é real. Teoricamente falando é uma coisa, na prática é outra coisa diferente. E você precisa aprender isso, para poder você verdadeiramente ter paz no seu coração, paz na sua alma, ter êxito no seu ministério, ter sucesso na sua chamada ministerial, na sua chamada missionária. Então, todos nós podemos fazer a obra missionária, basta você querer, né? Então, por isso que o meu ministério é obra missionária para todos, construindo Shalom. Todos podem ser missionários, todos podem ir para o campo, né? Se estiver preparado, com certeza pode ir, porque vai ter sucesso na sua chamada lá. E aí tem vários campos que você pode ir. Eu estou com um propósito grande aqui de trabalhar na questão do IDE, não deixar o IDE das pessoas morrerem. Eu vou investir no IDE, vou investir no ministério de muitos, e Deus vai me dar condição para isso, para poder preparar essas pessoas para enviar para o campo. Só lá o campo lá do Piauí, lá onde eu nasci, que é minha terra natal, Piauí, e lá tem aproximadamente, não é aproximadamente, é certeza, são 24 cidades. O estado do Piauí tem. Todo o estado do Piauí tem 24 cidades. Fora outras coisas, outras que nem no mapa não existem. Então imagina só, 24 cidades. Se nós pudéssemos enviar missionário para cada cidade, nós enviar um missionário, nós tínhamos que ter 224 missionários. Olha aí como o campo é grande. Só o estado do Piauí. Tem a Bahia também, que eu tenho vontade de fazer a obra missionária lá, né? Tem Brasília, que foi onde eu aceitei a Cristo. 25 anos de Brasília. De Brasília vim para Manaus, onde estou aqui no campo de Manaus já há 6 anos. E tem outros campos missionários, mas o foco meu, eu vou trabalhar em questão mais do Nordeste, enviar as pessoas mais para o Nordeste, porque na cidade todo mundo está evangelizado. Na cidade todo mundo já está, todos estão no PhD. Eu quero ver o missionário lá no campo, lá fora, lá nos lugares carentes de Deus. Lá que é o lugar que o missionário tem que estar. Fazer missão dentro da igreja é moleza. Fazer missão aqui nos nossos bairros é moleza. Agora fazer missão fora, aí você vai ver o que é verdadeiramente ter uma vida missionária. Então, meu filho, você que não me conhece, sou a pessoa do pastor Edson, e quiser abençoar o meu ministério,
Estou passando pelo momento que estou aqui fazendo uma inauguração relacionada a este projeto e eu preciso ainda de alguns itens para poder completar. No mês 3 eu vou estar fazendo a inauguração desse projeto e eu preciso de ajuda. E de repente você pode me ajudar. Você que é de fora, que não é daqui de Manaus, é de outros estados. Ah, pastor, então passa seu telefone, passa seu zap, vou passar. O meu zap é 92, que é Manaus, o telefone é da TIM, 982 775659. Vou repetir mais uma vez. 92 é o DDD, telefone da TIM, 982 775659. É só entrar em contato comigo e me abençoar. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Olha, onde você estiver, que não é aqui de Manaus, você dizer, olha, eu quero te abençoar com a quantia assim, eu gero um boleto no nome da obra missionária aqui e te envio e você pode pagar o boleto onde você estiver. Eu estou precisando de fio elétrico, fio de 2,5, fio de 4 milímetros, fio de 6 milímetros para terminar a parte elétrica e alguns acessórios. Estou precisando de argamassa para poder sentar a cerâmica. Vou ter que comprar uns 100 sacos de argamassa. Se você puder me abençoar, recebo. Estou precisando de esmalte sintético. No mínimo umas 4 latas de esmalte sintético, desses 3,600, da cor laranja. Então, não falta espaço para você querer abençoar a obra missionária. O que precisa é você abrir o seu coração e entender que a obra missionária ela é carente, precisa da sua ajuda. E eu tenho certeza que você vai entrar em contato comigo e vai me abençoar. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.